Pois não, deputado? Glauber. Tem uma questão de ordem que vai ser formulada pelo meu advogado, Dr. Maimone, mas antes dele formular a questão de ordem, eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência e ao relator se foi apresentada ou se será apresentada alguma modificação no voto realizado na última reunião, porque essa modificação, evidentemente, interfere na questão de ordem a ser formulada. Essa é a pergunta que eu faço a Vossa Excelência e ao relator, se tem alguma modificação de relatório que vai ser apresentado no dia de hoje ou que já tenha sido apresentado à mesa. Deputado Glauber, nós temos que aguardar a discussão da matéria e o relator, na oportunidade que terá de fazer uso da palavra por 10 minutos, ele obviamente anunciará, vai reiterar o seu voto. Presidente, o relator pode fazer modificações a qualquer tempo. É só para ter a confirmação. Então não houve a apresentação à mesa de qualquer modificação do relatório em relação à sessão anterior. A mesa não recebeu nenhum tipo de alteração. Obrigado. A gente gostaria de solicitar uma questão de ordem por parte do advogado que me representa, Dr. Maimone. Meu caro deputado Glauber, o advogado ele não é parlamentar e não é membro do Conselho, então ele não pode realizar a questão de ordem. Eu quero fazer um requerimento, Excelência, na verdade. Você pode solicitar. Eu quero requerer. Pois não. Bom dia, Excelência, senhor presidente, senhores membros do Conselho de Ética. A questão de ordem, um requerimento que a defesa faz nesse momento aqui, tem a ver com a possibilidade de que o processo volte ao seu normal, que tem a ver com o contraditório, com a ampla defesa, com a regularidade das coisas. E a defesa faz esse requerimento de forma muito respeitosa, tanto ao relator como a esse Conselho de Ética. Bem, Excelências, depois do dia 2, a sessão que tivemos aqui, a imprensa nacional, especificamente o jornal O Globo, noticia episódios de violência, de agressão, que teriam envolvido o deputado Paulo Magalhães no ano de 2001 e outro no ano de 2011. Bem, o processo, o objeto dessa representação, em parte, ela tem a ver com a imunidade parlamentar, com as atividades do deputado Glauber, e uma outra grande parte, talvez o principal, seja o episódio de reação do deputado Glauber em razão de uma agressão sofrida. Então, os casos guardam alguma semelhança, senhor presidente, senhor relator, e nessas circunstâncias, o direito brasileiro, regras internacionais relativas à imparcialidade, relativas à isenção do julgador, e eu digo isso não só com relação ao relator, mas também à isenção que é necessária ao Conselho de Ética, nesse caso, pedem que nessas circunstâncias, em face do envolvimento psicológico, do envolvimento com a questão, com a possibilidade, inclusive, Excelências, de que esse envolvimento permita, de alguma forma, que o relator venha a, de alguma forma, expiar o seu pecado ocasionado há alguns anos atrás. Bem, o pedido é possível, seja porque o nosso código, nossa resolução 25 assim permite, e também, Excelências, trata-se de um fato novo, superveniente à apresentação do relatório e ao trâmite do processo, do qual a defesa não tinha conhecimento e ficou sabendo através dessa matéria do jornalista Bernardo Melo, do jornal O Globo. Bem, por fim, Excelências, pede que seja considerada para todos os fins, inclusive com relação ao relatório e ao trâmite dessa representação, e a defesa pede que argue, portanto, essa suspeição superveniente do relator, pede que o processo seja suspenso até que esse caso seja apreciado e, após essa apreciação, seja procedente o pedido de suspeição do relator por razões expostas aqui e também por esse pedido expresso, que vamos fazer o protocolo no Conselho de Ética, e a
acatada essa suspeição do relator, respeitosamente, senhor deputado Paulo Magalhães, acatada essa arguição, que seja escolhido novo relator e que sejam apreciados e verificados novos atos aqui no Conselho de Ética. É assim que a defesa pede. Com relação ao requerimento do nobre advogado, essa matéria que Vossa Excelência traz neste momento, em nenhum momento foi colocado nos autos dessa representação do deputado Glauber Braga. Se Vossa Excelência quiser fazer uma formulação, um requerimento formal por escrito a este Conselho de suspeição, você pode apresentar e no momento oportuno nós iremos analisar e a gente segue com a nossa reunião. Presidente, se me Comunico, permite... pois não, deputado Aécio. Presidente, o advogado, Pois doutor não. Maimone, quer fazer a complementação, inclusive porque nós sabemos que a discussão realizada nesse Conselho no dia de hoje, ela pode vir a ser judicializada. Então é fundamental... Alô, alô? Estou ouvindo alto e claro. Está ouvindo? Então é fundamental que a gente tenha todas as questões de ordem, ou as colocações, os requerimentos apresentados pelo advogado, possam ser avaliados pela mesa se houver necessidade de um recurso judicial a partir daquilo que aqui ficar definido. Pois não. Obrigado, Excelência. Eu queria complementar, em razão da fala de Vossa Excelência, senhor presidente, de que preliminares como essa, elas impactam no mérito, elas são prejudiciais do mérito, da avaliação do mérito. Então, continuar a apreciação das questões aqui no Conselho de Ética hoje, pairando sobre o relator uma suspeita de suspeição, isso pode ocasionar nulidades, Excelência. Então, como foi pedido, eu reitero que esse Conselho de Ética suspenda essa sessão até que se resolva a questão da suspeição do relator. Nobre advogado, aqui nós temos um processo diferente de um processo judicial. Nós temos um código de ética e um regimento interno da Câmara dos Deputados que é totalmente diferente de um processo judicial. Vossa Excelência terá toda a oportunidade, se assim o desejar, após o resultado dessa sessão, seja lá qual ele for, de fazer a judicialização dessa representação. Aqui não é o momento adequado para que a gente possa deliberar sobre uma suspensão, porque é uma casa completamente diferente, as regras são diferentes do que um tribunal, por exemplo. Então agradeço a associação de Vossa Excelência.